Olá, queridos, a graça e a paz de Cristo, tudo bem? Estou passando aqui, primeiramente, para desejar para você e para toda a sua família um feliz 2026. E para que isso de fato aconteça na minha vida e na sua vida, eu separei para você hoje 7 conselhos, 7 recomendações de Deus para que a gente venha ter um 2026 extraordinário, independente do que venhamos a passar. Você quer viver um 2026 diferenciado? Eu também quero. Então, vai aqui conselhos da Palavra de Deus para que você viva essa realidade, tá bom? O primeiro deles está em Salmos 119, a partir do versículo 105. É um texto que vai falar aqui sobre a importância de termos sabedoria e discernimento para tomarmos as nossas decisões. Olha o que diz a Palavra de Deus e escute com atenção. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Então eu tenho certeza que em 2026, tanto você quanto eu, vamos precisar tomar decisões importantes nas nossas vidas. E a direção de Deus para que a gente venha a tomar condutas acertadas, ações corretas, é que a gente sempre examine as Escrituras, que eu e você tenhamos esse hábito de meditar na palavra de Deus antes de tomar as nossas decisões, porque ela é lâmpada para os nossos pés e é luz que vai iluminar os nossos caminhos, tá bom? Então que isso seja uma realidade, querido, na minha vida e na sua vida, que a gente possa refletir sobre o que a palavra diz antes de tomarmos qualquer decisão, que eu e você venhamos apresentar os nossos planos, os nossos desejos, os nossos sonhos a Deus e consultar a sua palavra para saber se aquilo que o nosso coração está desejando, que a nossa mente está querendo, está em concordância, está em coerência com a palavra de Deus, tá certo? Outra lição de Deus importantíssima para que eu e você tenhamos um 2026 abençoado por Deus está em Provérbios, no seu capítulo 4, a partir do versículo 20. Escute com atenção o que diz a palavra de Deus. Meu filho, escute as minhas palavras. Preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. Então, olha que coisa importante aqui. Ele está chamando a atenção sobre a importância de nós guardarmos a palavra de Deus, escutar as suas palavras, prestar atenção aos seus ensinamentos e guardá-las lá no íntimo do nosso coração, no íntimo do nosso ser. Se assim fizermos, ele vai dizer aqui no versículo 22, quem encontra essa palavra e guarda e escuta com atenção, encontrou a vida e saúde para todo o corpo. Você quer ter saúde em 2026? Eu também quero. Então, além da prática regular de atividade física, de uma alimentação equilibrada e balanceada, precisamos também meditar na palavra de Deus, guardar essa palavra, se esforçar para vivê-la, porque isso vai se traduzir para a gente em vida e em saúde para todo o nosso ser e para todo o nosso corpo. Saúde espiritual, mental e física. Tudo isso está disponível se nós desejarmos, a partir do momento em que a gente busca a palavra de Deus e se esforça para colocar em prática, tá bom? Outra lição, outra recomendação importante de Deus para a minha vida e para a sua vida está registrado em Filipenses, no seu capítulo 4, a partir do versículo 6. Muitos de nós, às vezes para dormir, precisa tomar um comprimido, tomar remédio, fica angustiado, não dorme, com insônia ali, preocupado com o dia de amanhã, de forma excessiva pensando no futuro e esquece inclusive de viver o presente. E a palavra de Deus nos alerta acerca disso. Filipenses 4, versículo 6 diz assim, não fiquem preocupados com coisa alguma. Tem uma tradução que diz, não andem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então o texto está dizendo aqui que nós não devemos viver de forma ansiosa, preocupado excessivamente com amanhã. Isso não quer dizer que a gente não vai fazer planejamento. O planejamento é importante, mas a gente não deve deixar de viver o hoje pensando no amanhã, tá bom? E diz que nossos pedidos devem ser apresentados diante de Deus, tá? E sempre com essa oração
apresentando a Deus aquilo que passa pela minha mente, pela sua mente, pelo seu coração e pelo meu coração, e com ações de graça, ou seja, sendo grato ao Senhor só pelo fato de Ele nos escutar, independente da resposta que Ele vai trazer àquela oração, mas só de termos o privilégio de abrirmos o nosso coração para o nosso Pai e de Ele nos escutar, e isso deve trazer gratidão ao meu coração e ao seu coração. Ele vai dizer que quem faz dessa forma, quem não se preocupa com o dia de amanhã, quem descansa no Senhor, quem leva, né, as suas súplicas através da oração a Deus, a pessoa, ela vai dizer aqui, versículo 7, tem a paz de Deus, que excede todo entendimento, e tenha sua mente e o seu coração guardado. Então você quer viver a paz de Deus em 2026, você quer que Ele guarde o seu coração e a sua mente, então ele vai dizer aqui que nós precisamos descansar e confiar nele, tá bom? Descanse na pessoa de Jesus, descanse em Deus, descanse no Espírito Santo, porque assim, você assim fizer, você terá a paz de Deus e a sua mente e o seu coração guardado, tá certo? Mais uma recomendação de Deus para a minha vida e para a sua vida está registrada em Mateus, no seu capítulo 6, no versículo 14. Isso aqui quem falou foi o próprio Jesus, o Filho de Deus. Então escute com bastante atenção. Diz assim, versículo 14. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então, olha que coisa forte. A palavra diz que se a gente não perdoar ao outro, a gente não alcança o perdão de Deus. Eu conheço pessoas que, infelizmente, não avançam na vida, a vida não anda, a vida está aí travada, não progride, porque são pessoas rancorosas, guardam ressentimento, rancor, não libera perdão. Então ele está dizendo claro aqui que uma condição para que Deus nos perdoe é a forma com que a gente trata o nosso semelhante. Então se eu libero perdão, se eu tenho misericórdia para com o meu próximo, para aquele que me ofendeu, assim também Deus tem misericórdia e libera perdão para mim. Todavia, se eu ajo de forma rancorosa, se eu guardo ressentimento, se eu não libero perdão, eu infelizmente coloco uma barreira, um limite entre a atuação de Deus para com a minha vida. E aí a vida não avança, não progride, tá bom? Então se em 2025 alguém te magoou, alguém te machucou, alguém te fez mal, que você libere perdão para essa pessoa e siga em frente. Mas se você também, porventura, examinar o seu coração e detectar que fez mal a alguém, machucou alguém, feriu alguém, que você possa pedir perdão a essa pessoa, seja humilde, peça perdão a ela, tá bom? E siga em frente. Então, é essa direção de Deus para a minha vida e para a sua vida. Que eu e você não venhamos a guardar rancor nem ressentimento de ninguém. Muito pelo contrário, que a gente possa orar pelas pessoas e liberar o perdão, tá bom? E já para finalizar, no Colossenses 3, versículo 23, vai trazer também aqui uma grande direção de Deus para a minha vida e para a sua vida. Ele vai falar sobre a importância de tudo que viemos a colocar as mãos, tudo que viemos a fazer, a gente vem a fazer com dedicação, com afinco, com diligência, tá bom? Então, versículo 23 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, olha que coisa maravilhosa. Ele está dizendo aqui claramente que se a gente fizer tudo como se estivesse fazendo para Deus, é dessa forma que a gente vai ter, receber ali a recompensa do Senhor. Então, por exemplo, se você é casado, tem filhos, tem esposa, e você trata eles da melhor forma possível, não só para criar um lar ali saudável, um ambiente bom, mas pensando que ao cuidar dos seus filhos, da sua esposa, da sua família, você está cultuando a Deus, então com certeza você vai ter uma família abençoada. Assim também no trabalho. Se você entrega o melhor, pensando não só na qualidade do que você entrega, não só no cliente, não só em satisfazer ali a expectativa da empresa, do seu chefe, mas você se dedica ao que está fazendo, como se estivesse prestando um culto a Deus. Então se prepare, meu amigo, para ser um profissional diferenciado e colher muitos bons frutos por essa dedicação, tá bom? Assim também vai em relação aos estudos. Se você é um aluno que se dedica aos estudos, que procura aprender ali, assimilar o conhecimento, não só para fazer uma mera prova, não só para ter nota, mas para se dedicar e ser o melhor aluno possível dentro das suas condições. Então se prepare que você também vai se destacar, tá certo? Então se tudo que a gente for colocar a mão, tudo que a gente for fazer, a gente fazer de todo o nosso coração
e fazer como se estivesse prestando um culto a Deus. Se prepare para viver o melhor, tá bom? E Gálatas capítulo 6, versículo 7, já aqui caminhando para o final, ele vai nos alertar sobre a nossa semeadura, ou seja, tudo que eu semeio, tudo que eu planto, em algum momento eu vou colher, tá bom? Então vamos colher tudo aquilo que a gente plantar. Então olha o que o texto diz, Gálatas 6, versículo 7. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, ou seja, aquilo que a pessoa plantar, isso também ela colherá, tá bom? Então em 2026, você quer colher amor? Então plante amor. Você quer colher paz? Então plante paz. Você quer colher uma família estruturada, equilibrada? Então plante isso. Você quer colher bons frutos no trabalho? Então plante boas sementes, entende? Então o texto está deixando aqui bem claro que de Deus não se zomba, que tudo aquilo que o homem plantar, em algum momento ele vai colher. Então que você possa semear, possa plantar boas sementes em 2026 e que no tempo oportuno você possa colher bons frutos, tá certo? E por fim, mas não menos importante, talvez o mais importante de tudo o que foi dito aqui, está registrado em Mateus, no seu capítulo 22, no versículo 36. É uma passagem que o intérprete da lei, um religioso da época, chega para Jesus e pergunta: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este olha que coisa forte, ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Então é essa a recomendação de Deus para a minha vida e para a sua vida. Toda a palavra dele vai se resumir nesses dois grandes mandamentos. Amar a Deus de todo o nosso coração, alma e entendimento. Então que em 2026 e nos demais anos de vida que o Senhor te der, que você possa amar ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E outro grande mandamento, tão importante quanto esse, é que você ame ao seu próximo como você se ama, como você ama a si mesmo. E o próximo aqui, querido e querida, não é alguém necessariamente de laço familiar, não é alguém com algum grau de parentesco somente. Próximo aqui é qualquer pessoa que cruze o meu caminho e o seu caminho e que precise de algo e que eu possa ajudar, tá certo? Então, até o desconhecido é o seu próximo. E quando ele fala amar aqui, não é naquele amor dos contos, dos romances, é um amor aqui prático. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira, por isso entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a expressão bíblica de amar é entregar. Então, que você possa entregar a Deus, a Jesus, né, o seu coração, que você possa receber o Espírito Santo de Deus, que ele possa ser uma habitação na sua vida, na minha vida, e que a gente possa amar, possa servir ao nosso próximo, ainda que não venhamos nem a ter intimidade com a pessoa. Portanto, que a gente possa ajudar, cooperar, seja com nossos recursos, com os nossos dons, com os nossos talentos, com o nosso tempo, enfim, com a ferramenta que Deus colocou em suas mãos, nas minhas mãos, que a gente possa servir uns aos outros, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua ausculta. Se essa palavra fez sentido para você, eu te convido a se inscrever nesse canal e ativar as notificações. É a única forma que você tem de toda vez que eu publicar um conteúdo, você ser informado, tá certo? Então, o desejo do meu coração é que Deus te abençoe, né, te faça prosperar em todos os aspectos da sua vida, que você se torne uma pessoa melhor em 2026 e que toda a sua família também cresça e seja abençoada, assim como você, tá certo? Um forte abraço e até o próximo encontro, se o nosso Deus assim permitir.